Glória ao nome do Senhor. Deus é bom, oh glória. Graças a Deus que nos dá vitória, né, irmã Solange? Aleluia. O salmista Davi, eu estava lendo hoje cedo o Salmo 84, ele diz assim, num dos versículos do Salmo 84, ele diz assim, 84? É melhor estar nos atos da casa do Senhor do que em outros 1000 lugares. Né, irmã Solange? Melhor é estar. Porque aqui o Senhor renova, aqui Ele fala, aqui Ele derrama do óleo dEle. Aleluia, Jesus. Aqui Ele nos abençoa. Aqui nós ouvimos a palavra. E quem ouve a palavra de Deus, aleluia, Jesus, ele está caminhando para o céu. Ouve e obedece, né? Todo aquele que ouve a palavra de Deus e obedece é caminho do céu. Aleluia, Jesus. Porque não adianta nada, né? Ouvir a palavra do Senhor e não obedecer, e não colocar em prática. É fácil? Não é. Mas se a gente se esforça, o Espírito de Deus, ele nos ajuda. É Ele quem nos convence. Aleluia, Jesus. E tem muita gente, e tem muitas pessoas que deixam de frequentar os cultos, não veio para a casa de Deus, desanimou. Está arriscado aí para o inferno, está arriscado. É duro falar? Mas se eu deixar de vir para a casa do Senhor, se eu deixar de ter comunhão com Ele, se eu deixar de falar com Ele e não obedecer, com certeza eu vou parar lá. Sabendo que o inferno está sendo preparado, ele foi criado por Deus para o diabo e para os seus anjos. Tem muita gente que sabe disso, ainda assim mesmo não atenta para a palavra do Senhor, não atenta para o Senhor. Aleluia. Eu vejo assim a bondade de Deus tão grande, eu vejo a longanimidade de Deus tão grande nessa terra. Eu consigo ver, e os irmãos também conseguem ver e contemplar o amor de Deus na face dessa terra para com o ser humano. Olha a longanimidade, olha a chance que Ele tem dado. Olha a chance que Ele tem dado. Quando a gente conversa com alguém, eu já caminhei, eu já conheci, já andei, mas fala numa naturalidade, como se andei, hoje não preciso mais. Aleluia. Glória a Deus. Bem-aventurado aquele que ouve a palavra do Senhor. Bem-aventurado aquele que vem para a casa do Senhor. É inteligente aqueles que não sabem ler. Tem umas pessoas que elas não sabem ler, têm dificuldade de ler. E elas dizem, eu vou para a casa de Deus. E eu ouço a palavra de Deus e pratico. Porque a Bíblia diz, glória, que é pelo ouvir. É pelo ouvir. E Deus, Ele quer salvar homem, salvar mulher, salvar jovem. Deus, Ele está com os braços abertos. Ele está com os braços abertos para acolher todo aquele que vem até Ele. Aleluia. E nesta manhã, glória a Deus que estamos aqui para glorificar o Senhor. Foi Ele quem nos trouxe. Aleluia. Glória a Deus, porque o nosso culto, a nossa adoração é para Deus. Quem não vem perde. Mas é o desejo do coração de Deus e do nosso coração que essa casa esteja cheia. Aleluia. Quer ver encher? Depois do arrebatamento, as igrejas vão ficar cheias. Dói no coração da gente e dói no coração de Deus, que Ele também sabe disso. Então a chance que nós temos, vamos falar do amor de Deus. Toda chance, porque, glória, ninguém acredita mais que está chegando o fim. Ninguém crê, o pessoal perdeu a fé. E vai ser um piscar de olhos. A Bíblia diz assim, que como num relâmpago. O relâmpago, ele é rápido e barulhento. Não tem aquele estrondo do relâmpago. Tem uns relâmpagos que ele não faz muito barulho. Mas eu estava pensando. A Bíblia diz aqui no livro de Mateus que a vinda do Senhor vai ser como um relâmpago e barulhento. Então todo mundo vai ouvir, vai saber. Glória, vai haver barulho, aleluia. Eu estava meditando e essa palavra ficou assim dentro de mim.
viu Deus como um relâmpago. Ai, gente, e assusta, né? O relâmpago. Por que não assusta quando dá aquele relâmpago inesperado? Sabe quando está chovendo? Que dá aquele relâmpago inesperado, né, irmã Solange? Gente, é assim que vai ser, aleluia, a vinda do Eterno. É assim que vai ser a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. É assim que vai ser. Temos que estar preparados. Jovens têm que estar preparados. Irmãs têm que estar preparados. Pai, mães, aleluia. Tu que está ouvindo aí do outro lado tem que estar preparado. Aleluia. Foi pregado aqui a semana passada, na sexta-feira, se não me engano. Todos aqueles que servem a Cristo devem andar como Ele andou. E tu que ainda não anda com Ele, o Senhor chama, aleluia. Ele chama, Ele vem. E vai ser como no relâmpago. Vai ter barulho. Jesus já veio, meu Deus, eu fiquei. Vai ter barulho. Aleluia. Vai ser como um relâmpago. Aleluia. Salmo 101. Glória a Deus. E eu esteja preparado. Quem fala, quem prega, é o primeiro a dar exemplo. Aleluia. O negócio é sério. A Bíblia diz que quem mais for dado, mais vai ser cobrado. Oh, Pai eterno. Né? Que seja conversar, aleluia, Jesus, de quem prega no púlpito, no altar. Que comece por mim, aleluia. Grande Deus, a preparação. Comece não, já tem que estar preparado. Aleluia, Jesus. Porque o Senhor já não nos chama mais de filhos, né? Nos chama de filho, mas Ele nos chama de mestre. Aleluia. Mestre é quem? Quem ensina, quem orienta. Aleluia. Ô glória, quem ensina, instrui no caminho que deve andar. Eu canto promessas de um rei. Eu canto a respeito à fidelidade e da justiça. Canto hinos a Ti, ó Senhor Deus. Serei honesto em tudo que fizer. Quando virás para encontrares comigo, viverei uma vida correta na minha casa e não deixarei que entre nela nenhum mal. Eu detesto as ações daqueles que se afastam de Deus e não tomarei parte nos seus pecados. Oh glória! Afastarei de mim pensamentos desonestos e não terei nada a ver com a maldade. Destruirei aqueles que falam mal das outras pelas costas e não suportarei os orgulhosos e arrogantes. Aprovarei os que são fiéis a Deus e deixarei que morem no meu palácio. Aqueles que vivem uma vida correta poderão trabalhar para mim. Nenhum mentiroso viverá no meu palácio. Nenhuma pessoa fingida ficará na minha presença. Cada dia destruirei os maus da terra e expulsarei da terra do Senhor todos os que praticam o mal. Aleluia, Jesus. Esse salmo aqui ele está falando, aleluia, Jesus, da presença de um rei que quer viver, que quer servir na presença de Deus. Um rei humano, aleluia, porque aqui o salmista Davi ele foi levantado como rei, então por isso ele fez esse salmo, que ele iria ser rei, que ele iria governar segundo os mandamentos, segundo a palavra de Deus. Então ele diz aqui que ele quer governar com sinceridade na presença do Senhor, na casa dele. Oh glória, aleluia, Jesus. Ele está falando aqui que ele vai fazer justiça tanto para as pessoas de bem como para as pessoas que não servem a Deus. Aqui ele era um rei, aleluia, Jesus. E olha a responsabilidade de um rei, de governar, aleluia. Mas essas características aqui também falam do Senhor Rei Jesus, que Ele é Rei, aleluia, Jesus. O nosso Senhor, Ele é Rei, aleluia, Jesus. E Ele também governa com justiça. E Ele quer que nós também andemos em justiça, segundo a palavra dEle. Porque aqui o salmista Davi, embora ele tenha errado, aleluia, Jesus, mas o medo dele era de se afastar, de perder o Espírito Santo de Deus. É tanto que quando ele errava, ele já se prostrava diante de Deus. Temor, que nessa manhã
o mesmo temor que o salmista tinha perante o Senhor, e a mesma adoração que ele tinha perante a Deus, o mesmo desejo de governar, de ser honesto, de andar em honestidade, fazer o que é reto, possa também morar dentro de nós. Aleluia. Glória a Deus. Porque o nosso Rei Jesus também governa com justiça. A Bíblia diz assim que com o justo Deus se torna justo, com o perverso ele se torna perverso, com o malvado ele também se torna mau. Aqui no livro de Isaías, num dos versículos, aleluia, Jesus, a palavra de Deus, Isaías, ele diz assim, aleluia, Jesus, o Senhor profetizando na boca dele, e que ele é Deus, ele cria o bem, ele cria o mal, ele é quem faz todas as coisas, aleluia. Rei governa com justiça. A Bíblia diz que Deus levanta os reis, coloca sentado na cadeira e é ele quem tira da cadeira. Mas nós somos reis na nossa casa, nós governamos a nossa casa. Que nessa manhã nós também saibamos governar a nossa vida, a nossa casa. Aleluia, Jesus. O mesmo temor que o salmista tinha. Ele tinha um temor tão grande, né? Aleluia. Ele tinha um medo tão grande de perder a presença de Deus. Aqui no livro de Salmos 50, se não me engano, ou 51, ele diz assim: renova em mim um espírito reto e um coração puro. Aleluia, Jesus. Não retira de mim o teu Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Eu acho que ele pensava: o que será de mim se o Espírito de Deus sair de mim? Aleluia. E essa mesma preocupação nós temos que ter. Porque se a pessoa não tiver o Espírito de Deus, ele não tem nada. Ele vai andar segundo a sua vontade, segundo o seu querer. Então, que nessa manhã, aleluia, Jesus, eu creio que a justiça de Deus, ela se faz presente em nós. Que nós possamos ter o temor, saber governar, saber agir segundo os mandamentos e a palavra do Senhor. Oremos. Glorioso Deus, eterno Pai, tremendo, santo, poderoso, maravilhoso Senhor, aleluia. Erguemos a Ti a nossa voz, ó Pai, nesta manhã, para buscar a Tua face, Senhor, para buscar a Tua presença, aleluia, Jesus. Poderoso, querido Senhor, obrigado, Jesus. Entramos na Tua presença, Senhor, nesta manhã, agradecendo a Ti, Senhor, pelo Senhor nos ter trago aqui, ó Pai, e em paz na Tua presença, sabendo que nós entramos e saímos, e o Senhor nos tem guardado, o Senhor nos tem livrado, o Senhor nos tem dado força, e se chegamos até aqui, ó Pai, foi porque até aqui nos ajudou o Senhor. O Senhor nos tem segurado, nos tem sustentado em Suas mãos, nos tem livrado. Senhor, entramos na Tua presença nesta manhã, agradecendo a Ti por todos os Teus feitos nas nossas vidas, agradecendo a Ti, ó Deus, pelos livramentos, agradecendo a Ti, Senhor, aleluia, nós temos ido e vindo, e o Senhor tem ido e vindo para conosco. Muito obrigado, Senhor. Agradecemos a Ti por esta manhã na Tua presença. Ah, meu Deus, o salmista Davi já dizia: pela manhã testificarei de Ti, orarei a Ti e Tu ouvirás, e Tu me ouvirás, aleluia. E nesta manhã, Senhor, nos achegamos a Ti, o Senhor nos ouvirá, aleluia, porque a Tua palavra nos diz, oh glória, que os Teus ouvidos, Senhor, estão inclinados à oração do justo, e queremos, Senhor, estar assim, buscando a Tua face, buscando a Tua presença, queremos estar assim prostrados, ó Deus, diante de Ti. Meu Deus, o que levaremos, Senhor, quando chegarmos perante Ti? O que levaremos, meu Deus, aleluia, quando fecharmos os olhos aqui em cima dessa terra? O que levaremos quando o Senhor nos chamar? Aleluia, Senhor, se não a nossa adoração, se não aquilo que fizemos para Ti, dentro da alabança aqui nessa terra. Senhor Santo, querido Rei da Glória, muito obrigado, Senhor, por nos despertar na Tua presença. Muito obrigado, Senhor, pela nossa saúde. Obrigado, Pai, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Muito obrigado, Jesus querido, pelo nosso lar, pelo nosso alimento que o Senhor nos tem provido, pelo salário, meu Deus, pelas vestes, pela vida que o Senhor nos tem concedido. Muito obrigado, Senhor. Oh glória, aleluia, Tu és maravilhoso. Mas nesta manhã, ó Pai, Te buscamos pelo que o Senhor é, Te adoramos pelo que é. Grandes coisas fez o Senhor por nós,
Grandes coisas fez o Senhor no passado. Grandes coisas, meu Deus, tem feito o Senhor, aleluia, nas nossas vidas e nos dias de hoje. Senhor, somos gratos a Ti e buscamos a Ti, meu Deus, pelo Senhor nos ter amado tanto lá na cruz do Calvário. Senhor, Te buscamos, Te adoramos. E quando vida o Senhor nos der, meu Deus, seremos gratos a Ti pelo Teu amor, por Senhor nos ter amado tanto lá na cruz, ter derramado o Teu sangue por nós. Meu Deus, como diz no Salmo, quem somos nós para que o Senhor nos ame tanto? Mas o Senhor nos ama e queremos, ó Deus amado, querido, tremendo, poderoso, Senhor, Te amar da mesma forma, da mesma maneira, sabendo, meu Deus amado, que o Seu amor é incomparável, mas queremos estar assim, Senhor, Te adorando, Te buscando. E o desejo, Senhor, do nosso coração é ir morar com o Senhor na glória. Muito obrigado, Senhor, pelo Senhor estar nos despertando, aleluia, porque o Senhor vem arrebatar a sua igreja. Paulo já diz, meu Deus e meu Pai, para nós vivermos, aleluia, Jesus, pela manhã, como se o Senhor viesse ao meio-dia, aleluia, ou como se o Senhor viesse pelas 3, ou como quando, se o Senhor viesse pela madrugada. Meu Deus e meu Pai, o Senhor, meu Deus, com essa palavra nos diz para estarmos atentos e não estarmos desapercebidos na Tua presença. Mas nesta manhã, Senhor, toda distração maligna que venha cair por terra no poder e na autoridade do Teu nome. Te adoramos, meu Deus, o Senhor é maravilhoso. Bendito és Tu, ó eterno, nosso Deus, Rei do universo, Criador dos céus e da terra, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito é o Senhor e bendito serás para sempre. Engrandecido é o Senhor e engrandecido serás para sempre. Meu Deus, te engrandecemos nesta manhã pelo que o Senhor é. Meu Deus, te adoramos pelo que o Senhor é. Te buscamos pelo que o Senhor é. Meu Pai, não tem como viver sem o Senhor. Não tem como viver, meu Deus, sem te buscar, sem estar na Tua presença. Aleluia. Mas, Senhor, nesta manhã, aleluia, Jesus, oh glória, já podemos, ó Deus, sentir a Tua presença neste lugar e nesta manhã, Senhor. Perdoa os nossos pecados, ó Deus. Senhor, perdoa os nossos pecados, nossas falhas. Meu Deus, aleluia, Jesus, muitas vezes pecamos, Senhor, por falta de vigilância. Pecamos, Senhor, pedimos a Ti perdão pelos pecados conscientes e inconscientes, deslizes. Oh Senhor, pedimos a Ti perdão nesta manhã, que o Teu sangue precioso que foi derramado lá na cruz do Calvário nos lave e nos purifique, ó Deus, de todo pecado. Aleluia, Senhor, meu Deus amado, manifesta o Teu poder em nossas vidas. Senhor amado, que todo impedimento na nossa vida, todo impedimento, Senhor, no nosso íntimo, no nosso ser, todo impedimento na nossa vida que venha cair por terra, ó Pai, no poder e na autoridade do nome do Senhor Jesus. Senhor, acenda em nós, meu Pai, a chama de Te buscar cada vez mais, de jejuar, Senhor, de nos consagrar, aleluia, oh glória, porque a Tua palavra nos diz, meu Deus, que todos aqueles que diz que seguem a Ti devem andar como o Senhor andou. E o Senhor andou aqui orando, jejuando, pregando a palavra, se santificando. Meu Deus, como diz no Salmo, Senhor, capítulo 1, bem-aventurado é o homem que não se assenta à roda dos escarnecedores. É bem-aventurado aquele que se afasta, meu Deus, aleluia, Jesus, de tudo aquilo, meu Deus, que pode, Senhor, nos desviar, Senhor, da Tua palavra, aleluia, nos desviar, Senhor, de orar e de permanecer firme na Tua presença, olhando a canta, alabaça, ó Senhor querido, amado eterno, santo, poderoso, maravilhoso, manifesta o Teu poder em nós, meu Deus, aleluia, Jesus, libertando, Senhor, as nossas vidas. O Teu Espírito Santo, meu Deus, é quem nos tem convencido. Mas se há algo em nós, meu Deus, que precisa ser tirado, que precisa ser arrancado, meu Deus e meu Pai, porque o que o Senhor é, meu Deus, quer. O que o Senhor quer que nós confessemos, abramos a nossa boca, Senhor, e dizemos para Ti, Senhor, molda a nossa vida, molda o nosso coração, porque, Senhor, nós não esquecemos de que somos vasos na Tua presença, aleluia, meu Deus e meu Pai amado, aleluia, porque aquilo que nós não conseguimos
mesmo. Meu Deus e meu Pai, o que o Senhor quer ouvir das nossas bocas, aleluia, Jesus, é que o Senhor tenha liberdade de trabalhar em nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, aleluia, porque o Senhor tem a liberdade para trabalhar nas nossas vidas. Manifesta o teu poder, Senhor, de libertação nas nossas vidas, aleluia. Grande Deus, aleluia, Senhor. Somos seres humanos, falhos. Meu Deus e meu Pai, mas muitas vezes não nos damos conta, Senhor, dos nossos caminhos, dos nossos erros, das nossas falhas, das nossas ignorâncias. Mas nesta manhã, Senhor, o teu sangue nos lava e nos purifica, sonda o nosso coração, molda o nosso coração. Aleluia, Jesus. Senhor, aleluia. Eterno Santo, querido Rei da Glória, que nós possamos observar a tua palavra quando ela diz, aleluia, dos frutos do teu Espírito em nós: mansidão, amor, temperança, aleluia, oh glória, porque a tua palavra nos diz, aleluia, Jesus, aprendei de mim, que sou manso e humilde de espírito, aleluia, Senhor, que o teu Espírito, que o fruto do teu Espírito se aposse das nossas vidas, aleluia, Jesus, do nosso íntimo, Senhor, aleluia, Jesus, a bondade, a mansidão, a temperança, a paciência, aleluia, a verdadeira alegria do teu Espírito que pousa em nós nesta manhã, aleluia, Jesus, oh glória, Senhor, nesta manhã, toda preocupação lançamos nas tuas mãos, toda preocupação, Senhor, todo medo, todo nervosismo, Senhor querido, tens a liberdade para operar em nós, aleluia, Jesus, oh Senhor, toda tristeza, toda angústia, tudo quanto não provém de ti, Senhor, no nosso íntimo, no nosso ser, que seja queimado, ó Pai, com o fogo do teu Espírito Santo, que o fogo do teu Espírito Santo queima em nós o pecado, queima em nós, meu Deus e meu Pai, todo sentimento e ressentimento que não provém de ti, aleluia, e que o fruto do teu Espírito, Senhor, aleluia, Jesus, posse em nós, aleluia, aleluia, o teu amor, aumenta em nós o teu amor, Senhor, aleluia, a temperança, oh glória, aleluia, Jesus, a tua mansidão, Senhor, está escrito na tua palavra, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra, glória ao nome do Senhor, oh Senhor Santo, liberta, Senhor, em nós a raiva, a ira, a arrogância, oh Senhor querido Rei da Glória, isso não é fruto do teu Espírito, mas nós oramos nesta manhã, Senhor, nessa busca, Senhor, do teu Espírito, porém buscamos o teu Espírito Santo todos os dias, mas Senhor, o Senhor quer que nós abramos a nossa boca, aleluia, Jesus, sem medo e sem receio, e pedir, molda o nosso coração, aleluia, se há rachadura em nossos vasos, Senhor, o Senhor é aquele que quebra e molda, aleluia, Jesus amado, porque nós de nós mesmos nós não conseguimos, Senhor, muitas vezes podemos pensar que está tudo bem, aleluia, mas o Senhor é aquele que nos conhece de dentro para fora, Senhor, que a tua libertação em nossas vidas venha de dentro para fora, oh meu Pai amado querido, se aposse de nós os frutos do teu Espírito, o teu amor, a tua mansidão, queremos, Senhor, em nossas vidas, eterno Santo amado, querido Rei da Glória, oh Senhor, que a ira, Senhor, não faça parte de nós, não, e nem na vida daquele que está ouvindo, Senhor, assistindo este culto, a tua palavra nos diz que a ira, ela se abriga, meu Deus, no, aleluia, Jesus, no íntimo dos tolos, Senhor, nesta manhã, Senhor, que o teu Espírito Santo, aleluia, Jesus, grande Deus, ó Senhor querido, teu Espírito Santo, aleluia, Jesus, nos ajuda e nos convença nesta manhã, se há algo em nós, aleluia, que precisa ser tirado, que tem te entristecido, aleluia, Jesus, e que muitas vezes tem impedido o teu agir, o teu trabalhar em nossas vidas, oh glória, aleluia, Senhor, sim, meu Deus, nos sonda nesta manhã, sonda a tua igreja, sonda o teu povo, aleluia, toma o nosso coração, guarda o nosso coração, Senhor, dos ataques do maligno, guarda a nossa alma, guarda, Senhor, nesta manhã, pedimos a ti, ó Pai, no nome do vosso Filho, o Senhor Jesus Cristo, aleluia, Senhor, quem somos nós, meu Deus,
Ai de nós se não for o teu amor, a tua misericórdia, o teu perdão. Carecemos de ti, Senhor, do teu amor, do teu perdão, da tua misericórdia. Ah, Senhor, nos ensina, Senhor, a fazer a tua vontade. Meu Deus, quando clamamos, o Senhor orienta. Ah, meu Deus, por isso que o salmista Davi orava no livro de Salmos 139: sonda-me, Senhor. De longe o Senhor me conhece, conhece os meus pensamentos, aleluia, oh glória, porque foi o Senhor quem havia formado ele no ventre, e é o Senhor quem nos formou no ventre. Sonda-nos, ó Deus, oh glória, canta lá, surianda lá, manás. Sonda-nos, ó Pai, nesta manhã. Sonda-nos, Espírito de Deus, aleluia, opera em nós, aleluia, segundo a tua vontade e segundo o teu querer, Senhor, aleluia, Jesus. Senhor, nesta manhã dirigimos a oração também, aleluia, para todos quantos nos pedem oração, para todos quantos estão afastados da tua presença, aleluia, Jesus, para todos os enfermos, pessoas que conhecemos e aquelas que não conhecemos, que estão enfermas, pessoas atribuladas, angustiadas, nervosas, iradas, pessoas pensando em se matar, pessoas com medo nesta manhã, oh glória. Senhor, visita, Pai, nesta manhã, ovelhas afastadas, meu Deus e meu Pai, aleluia, Jesus, que não tem força de vir para a tua casa. Senhor, tua mão angélica nas tuas mãos, visita ovelhas neste lugar. Senhor, vai de encontro com pastores neste lugar. Senhor, desperta a tua noiva neste lugar, desperta a tua noiva na tua presença, Senhor. Ah, Pai amado, Pai eterno, Pai querido, quantos afastados, quantos caídos, meu Deus e meu Pai amado, o perverso não quer saber de ti, mas tem aqueles que estão sem força, meu Deus e meu Pai, aleluia, levanta nesta manhã esta pessoa, fortalece, meu Deus, o Senhor é a força do fraco, é a fortaleza do cansado, aleluia, Jesus, oh glória ao eterno, tremendo, poderoso, oh glória, aleluia, Senhor, nesta manhã, Senhor, se houver enfermidade, está repreendido, em o nome do Senhor, toda dor, oh glória, aleluia, Jesus, todo desânimo, meu Deus e meu Pai amado, renova as forças nesta manhã. Ah, Senhor, como o inimigo tem trabalhado, tem tirado a força de muitos, tem tirado a força de orar, tem tirado a força de jejuar, tem tirado a força, meu Pai, de te adorar, de vir para a tua casa. Ah, meu Deus e meu Pai, numa dessas, o inimigo tem sugado as forças, tem desanimado, aleluia, mas nesta manhã, no nome de Jesus, eu repreendo, nós repreendemos esses espíritos malignos, roubadores de unção, roubadores de fé. Ah, Senhor tremendo, santo, poderoso, maravilhoso, aleluia. Ah, Jesus amado, restaura nesta manhã as forças, restaura o vigor, restaura, Senhor amado, para voltar como no primeiro amor, aleluia, para voltar a orar, buscar, jejuar, se consagrar, ter prazer de pregar, prazer, meu Deus, de ir atrás das almas, aleluia, Jesus, aviva a tua obra, nos aviva nesta manhã, Senhor, aleluia, Jesus. Senhor, visita pastores que caíram, aleluia, irmãos e irmãs caídos, evangelistas, aleluia. Senhor amado, visita, Pai, nesta manhã, toma nas tuas mãos, Jesus, fortalece, Senhor. A tua palavra nos diz que a oração do justo, ela vale muito em seus efeitos. Glória ao nome do Senhor, santo é o nome do Senhor, amém? Que verdadeiramente o Senhor nos visite nesta manhã, porque eu creio que Ele já nos visitou, aleluia, a glória a Deus, aleluia, Jesus, santo Deus. Temos que estar atentos, irmãos, aleluia, temos que estar atentos, porque o inimigo não brinca, aleluia, ele não brinca, ele tem derrubado a muitos, aleluia, tem tirado a paz, tem tirado a alegria, tem roubado a unção sim, espíritos roubadores, aleluia, tem tirado o desejo das pessoas, dos crentes de orar, aleluia. Tem muitos que dizem assim, eu vou, não sei nem por que eu vou, mas vem, não tem força de orar, não tem força de buscar. Talvez você aí do outro lado possa estar assim. Eu vou para a casa do Senhor, mas parece que nada muda, parece que nada acontece. Não, a mudança tem que vir em nós primeiro, aleluia, de buscar a Ele, de adorar a Ele, porque tudo que a gente faz para Ele não é em vão, não cai por terra, aleluia, não cai por terra. Mas nesta manhã, que o Senhor restaure as nossas forças, aleluia, restaure o nosso vigor, sabe, aquele desejo de orar, aquele desejo de entrar na presença dEle e não sair mais, aleluia.
povo dele. Mas ultimamente não é assim que tem acontecido, aleluia. Nós temos visto as igrejas esvaziando cada vez mais, aleluia. Povo distraído, não está preocupado. Nós podemos ver, aleluia. Então nesta manhã que o Senhor nos restaure, aleluia, e que nós possamos voltar ao primeiro amor, aquele desejo, sabe, aquela graça de entrar na presença. Ai, não vê a hora de ir para o culto, aleluia. Não vejo a hora de adorar, eu amo adorar, oh glória. É assim que o Senhor quer o povo dele, é assim que Ele quer nos encontrar, aleluia, oh glória. As palmas glorificam ao Senhor, aleluia. Como diz aqui no livro de Salmo, né? 34, se não me engano. Anima-te, aleluia, Jesus. Que o ânimo do Senhor desça nas nossas vidas nesta manhã. Anima-te, levanta-te, aleluia, oh glória. Anima-te, aleluia, Jesus. Glória ao nome do Senhor. Vamos adorar o Senhor. Glória a Deus. Vamos, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. Glória ao nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Santo Espírito de Deus. Bendito é o teu nome, Senhor. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Vamos adorar. Santo Espírito de Deus, aleluia. Teus olhos revelam-me, nada posso esconder. E não sou nada
renova os nossos olhos espirituais, coloca fogo espiritual nos nossos lábios, ó Pai, para que nós possamos, ó Deus eterno e soberano, falar da tua verdade, aleluia. Oh
preparar que Ele está voltando. Ele está voltando para buscar a sua igreja. Ele está voltando para te buscar. Oh, vai se preparando. Comece a dizer: Senhor, me arrependo. Senhor, me perdoa pelos pecados. Oh, Espírito Santo, vem. Oh, Espírito Santo, venha. Venha convencendo a vida deste homem, a vida desta mulher, desta criança, deste casal. Oh, de canta lava chuia, de canta lava cheia. Oh, ele está voltando. Peça isso para Deus, aleluia. Sinta os braços do Senhor sobre a tua vida. Agora de você chorar nos pés do Senhor, para que eu possa chorar.
maravilhoso, esse Deus maravilhoso, aleluia. Há um caminho para a adoração, há uma porta que tem que se abrir, apenas meus olhos espirituais, para que eu possa ver. Há uma semente que tem que brotar, existem vontades que têm que morrer, morrer para o mundo e viver para Deus. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me Glórias a ti, Jesus. Aleluia. Aleluia. Santo, santo é teu nome, Senhor. Oh, obrigado, Jesus. Adorar a Deus, viver no seu altar. Adorar a Deus e me entregar. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Aleluia. As palmas glorificam ao Senhor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia. Irmã Solange, uma palavra. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Mais alguém adorar, contar alguma vez? Glória, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Só da gente abrir os olhos de manhã e termos a chance de respirar, isso já é uma bênção. Glória a Deus, aleluia. Sabe? Como o salmista Davi orava, né? Sonda-me, ó Deus, e vê se há alguma coisa em mim, tipo, que não te agrade. Aleluia, Jesus. Hoje de manhã eu pensava muito nesse salmo e pensava nessa palavra. Sabe o que o Senhor quer? O tipo daquela oração para Ele trabalhar em nós. Estava pensando. Sonda-me, Senhor. O tipo da oração. Senhor, mostra para mim aonde eu preciso. Onde eu preciso me ajeitar. Mostra para mim, Senhor. O que eu tenho feito que não tem te agradado. Mostra, Senhor, para mim os meus caminhos. Aonde precisa ser endireitado. Aleluia, Jesus. E Ele vai fazer isso. E Ele vai mostrar. Ele vai mostrar. Ó, meu servo, aqui, ó. Mostra, Senhor. Mostra para mim. Tem gente que tem medo dessa oração. Mostra, Senhor, para mim como está a minha vida na Tua presença, como estão as minhas vestes. Aleluia, Jesus. Nós buscamos a Deus, adoramos a Deus. Aleluia, Jesus. Nós estamos na presença dEle. Aleluia, Jesus. Parece que não, mas o Salmo 139 é um modelo de oração para nós. Aleluia, Jesus. A oração que faz com que Deus trabalhe na nossa vida, no nosso íntimo. Faz com que a nossa oração, esse tipo de oração nos liberte. Aleluia. E o Espírito de Deus é Ele quem vai dizer, é Ele quem vai nos convencer. Olha, você tem que acertar aqui. Ou Deus vai mostrar de algum jeito, de algum modo, de alguma maneira, aonde, aleluia, Jesus, não estamos, é a área em que nós não estamos agradando ao Senhor. O que há em mim, Senhor, que não está te agradando? É
do meu jeito. Tem gente que diz assim, eu sou assim, eu vou ser assim. Não, tem coisas que nós mesmos é que temos que nos libertar. Aleluia, Jesus. Como diz Paulo, né? Quando eres do mundo, não conheceu o Senhor, tinha uma certa atitude, agia de um modo, mas hoje não. Hoje temos ao Senhor. Aleluia, Jesus. Salmo 139, medite, aleluia, ó glória. E ore, Senhor, sonda-me, aleluia. Espírito de Deus me sonda, aleluia. Sonda o meu íntimo. Ninguém nos conhece melhor do que o nosso próprio Deus. Eu digo para meu esposo, olha, eu lhe conheço, são quase 30 anos. Mas o Senhor conhece ele por dentro, do jeito que ele é, aleluia. Grande Deus, aleluia, Jesus. A gente se engana quando a gente diz, eu sou assim, eu vou morrer assim. Vai para o inferno. E vai para o inferno. Aleluia, Jesus. Quando a gente ora assim, Senhor, sonda-me, visita-me, coloca os meus caminhos. Mostra para mim, Senhor, os meus caminhos. Como está a minha caminhada. E Deus, Ele vai mostrar, tá bom, Senhor. Oh, glória. Porque a Bíblia diz, quem diz que serve a Cristo deve andar como Ele andou. Não é fácil. Mas quando a gente pede, Ele mostra. E Ele quer mostrar para mim e para você. A começar de mim, oh glória. Ele quer mostrar. Ele quer mostrar. Aleluia, Jesus. Ele quer endireitar assim as nossas veredas. Quando a gente abre a boca, é melhor ainda. Ele diz, esse é meu filho amado. Sabe aquele filho pródigo que diz a palavra de Deus? Aleluia. Que ele se voltou para Deus. Aí a gente faz esse papel. Se volta para Ele, oh glória. Aleluia, Jesus. As palmas glorificam ao Senhor. Aleluia. Amém? Deus é maravilhoso. Que o Senhor nos sonde nesta manhã. Ele é o nosso ajudador. Ele morreu na cruz para nos salvar, para nos livrar do fogo do inferno. E é Ele quem nos orienta. Amém? Eu vou passar para o pastor Ulisses fazer a segunda parte, depois passar para o pastor Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Amém, igreja? Sonda-me, Senhor. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a tua palavra. Livra-me até que em mim se ache só a ti. Então, usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Quero ser usado da maneira que te agrada, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Aleluia, amém, igreja? Deus, Ele quer usar, Ele quer nos usar. Nós temos que abrir o nosso coração para Ele. Amém? Abra sua Bíblia, por gentileza, em nome do Senhor dos Exércitos, em Malaquias 3. Malaquias 3, o profeta usado por Deus, que queria ser usado por Deus e foi usado por Deus. E é dessa forma, quem quer ser usado por Deus, se prepare. Se prepare. Porque Deus, Ele usa. Você vai ser um instrumento, você que está no lar. Se você quer ser usado por Deus, abra a sua boca e diga: eis-me aqui, Senhor.
Eis-me aqui, Senhor. Quem aqui quer ser usado por Deus, diga amém. Amém. Levante a sua mão direita para o céu Glória a assim Deus, aleluia. e diga assim: eis-me aqui, Eis-me aqui. Senhor. Aleluia. Isso aí é importante. Isso é importante, você abrir a sua boca e dizer: Senhor, eu quero. Senhor, eu preciso. Aleluia. Aqui em Malaquias 3, do verso 6, o Senhor Deus, Ele fala assim conosco: porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filho de Jacó, não sois consumido. Desde os dias de vossos pais vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai-vos para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos exércitos. Mas vós dizeis: em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas. Com maldição sois amaldiçoados, porque me roubais a mim, vós, toda a nação. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos exércitos. Se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advém a maior abastança, e por causa de vós repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vide no campo não vos será estéril, diz o Senhor dos exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurado, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos. Diga graças a Deus. Aleluia. Veja só que coisa maravilhosa, irmãos. Todas as nações, todas aquelas pessoas que olhar para você, vai ver que você é uma pessoa diferenciada, uma pessoa diferente. Vamos colocar toda a nação, mas aí a gente coloca o povo que vive, a nossa nação, uma pessoa que vive no nosso meio. Eles vão olhar e vão falar: nossa, é diferente a pessoa. Como que faz isso? Eu lembro uma vez, eu estava na igreja e o rapaz chegou, Ulisses, eu vejo aí, quando vem uma pessoa, ela fica reparando as coisas. Eu vejo que toda vez que o pastor pede oferta, você vai lá e oferta. Como assim? Eu falei: porque eu separo a oferta. Eu separo a oferta. Quando eu recebo, eu separo a oferta e oferto na casa do Senhor. É por isso. Ele falou: mas eu não sobra para mim. Eu falei: mas você não planta, como que você vai colher? Você tem que plantar. E a oferta é uma plantação. Uma plantação. Quanto mais você plantar, mais você vai colher. Então nós temos que plantar. E plantar na onde, irmãos? Numa terra boa, porque muitas das vezes a pessoa planta em outro lugar. As pessoas, ela planta no supermercado, ela planta na Shopee, ela planta aqui e ali, e deixa de plantar na obra do Senhor. E a obra do Senhor é a terra boa. Você quer colher, plante em terra boa, terra que vai dar frutos para a sua vida. Então é necessário nós plantarmos. Aí ele falou e começou a observar, e ele começou a fazer isso. E depois de um tempo ele veio falar comigo. Ele falou: olha, é verdade o que você falou aquele dia. Agora eu estou conseguindo. Embora seja um pouco, mas eu estou conseguindo. Eu falei: não importa, para Deus importa aquilo que você faz, não importa a quantidade. Às vezes a pessoa pensa na quantidade, mas não, importa na qualidade. É a qualidade que você oferta, com o coração. Abre o coração e oferta. E Deus, Ele vai te ajudando cada vez mais você vai pegando o gosto de ofertar.
Cada vez mais, quando você chega num culto, chega numa igreja, você vai pensando, eu tenho que ofertar, eu preciso ofertar. O seu espírito, o seu eu interior quer ofertar a Deus. Então é dessa forma que Deus age. Entrar na presença de Deus, certa feita, um rei, ele perdeu, ele não era rei ainda, ele ia ser ungido rei. Saul, ele perdeu as suas jumentas, o gado lá, e saiu procurar. E aí o moço que estava com ele falou, vamos chegar na casa do profeta, o profeta vai dizer para nós onde está. Porque o profeta, ele busca a Deus, Deus mostra. Aí o que ele falou? Mas eu estou sem oferta para ir até o profeta. Veja só como que a pessoa tem a mentalidade. Como que a pessoa tem a mentalidade? Muita gente hoje, ela não tem essa mentalidade. Eu vou para a igreja, mas eu quero só, venha a mim, só quero. E não quer ofertar na casa de Deus. Não quer ofertar. Então nós temos que ter essa mentalidade. Aí o moço falou, não, mas eu tenho aqui algo para ofertar para o profeta. E foram lá e deu tudo certo. O profeta já sabia que ele ia e já deu uma boa notícia para ele. Então quando você oferta, você recebe boa notícia também. Amém? Santo é o nome do Senhor. Você que trouxe o seu dízimo, você que trouxe a sua oferta, em nome do Senhor Jesus, prepare aí, segure na sua mão. Se não trouxe, não fique chateado, não fique triste. A Bíblia fala que Deus, Ele dá semente para semear. Amém? Santo é o nome do Senhor. Senhor Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, abençoa a vida do dizimista, do ofertante. Abençoa as mãos generosas, ó Pai, uma medida recalcada, sacudida e transbordante. Isso eu te peço em nome do Senhor dos Exércitos, Pai amado e Pai soberano. E, meu Deus, nesta manhã de domingo, ó Pai querido, que o Senhor venha falar com a tua igreja. Fala comigo, Senhor. Fala aos nossos corações através da vida do pastor Pedro. Usa a vida dele mais uma vez, ó Pai eterno e soberano, Senhor Deus amado, como uma luva nas tuas mãos, ó Pai, para que o Senhor seja glorificado. Isso nós pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Aplauda bem forte o Senhor dos Exércitos e receba o pastor Pedro. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Pai do Senhor, igreja. Bendito seja Deus. Glória a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus. Adorar a Deus e me entregar. Glória a Deus. Aleluia. Um bom dia de salvação, cura, libertação e manifestação do poder de Deus para você que está em casa, em nome de Jesus. Que o Senhor Deus, ainda há tempo de você voltar para os caminhos do Deus eterno. Ainda há tempo, venha, corra, seja rápido, seja diligente e venha para a presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Eu marquei aqui, desmarcou. Vamos ver, deve estar, será isso? Achamos. Irmãos, quero compartilhar aqui um texto da palavra de Deus em Mateus 24. Glória a Jesus. Glória seja dada ao nome do Senhor. E quando eu e você que está em casa, sair daqui, vamos sair sarados,
curados, libertados, santificados para a glória do Deus vivo. Glória a Deus. Mateus 24 diz assim: Jesus saiu do templo e, enquanto caminhava, seus discípulos aproximaram-se dele para lhe mostrar as construções do templo. Vocês estão vendo tudo isso? Perguntou ele. Eu garanto que não ficará aqui pedra sobre pedra, serão todas derrubadas. Tendo Jesus se assentado no Monte das Oliveiras, os discípulos dirigiram-se a ele em particular e disseram: dize-nos quando acontecerão essas coisas e qual será o sinal da sua vinda, dos fins dos tempos. Jesus respondeu: cuidado que ninguém os engane, pois muitos virão em meu nome, eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Vocês ouvirão falar de guerras, rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Olha só, amados, pode se sentar em nome de Jesus. Olha só que coisa, né? Nos dias de Jesus, o próprio Senhor Jesus já explicava isso para os apóstolos, seus discípulos, e para todos aqueles que o seguiam Jesus, e para todos quantos também o João Batista batizou em nome de Jesus. Parecia coisa que era desconhecida das pessoas. Os discípulos disseram: Senhor, olha aqui esta construção. Jesus disse: olha, vocês estão vendo tudo isso aí? Não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada, que não seja destruída. Parece que as pessoas, ela queria algo mais, até nos dias de hoje parece que quando sai um rumor de guerra, parece ser novidade para nós. Mas não é, já foi declarado na palavra de Deus, já foi dito na palavra do Senhor. Jesus disse: olha, mais do que pedra sobre pedra que seja derrubada, mais do que profeta que virão para tentar enganar vocês, cuidado que ninguém vos engane. Irmão, nós temos que tomar cuidado para que ninguém venha nos enganar. E o diabo tem trabalhado, né? Quantos falsos profetas, falsos doutores têm se colocado nas redes sociais para pregar contra a verdade da palavra de Deus, desconstruindo a palavra de Deus, esticando a palavra de Deus, encolhendo a palavra de Deus, tirando a palavra de Deus, omitindo a palavra de Deus. Cuidado que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome. Quem estão falando na rede social está falando no nome, afirma, está falando no nome de Jesus. Olha, dízimo não precisa dar, oferta não precisa dar, e está falando em quem? No nome de Jesus, usando o Evangelho para denegrir o Evangelho de Jesus, que é do Senhor Jesus. Tome cuidado. Nós devemos, irmãos, colocar em pauta na nossa vida o que está declarado na palavra de Deus, o que está escrito, está dito e feito. Cuidado que ninguém vos engane com falsos discursos, falsos falactérios, falsas verdades, e às vezes muitas mentiras contadas, como diz o pastor Silas, às vezes muita mentira falada, diversas vezes com afirmação se torna uma verdade para alguns. Temos que tomar cuidado.
Cuidado para que ninguém vos engane, pois muitos virão em meu nome, dizendo, eu sou o Cristo. Esses dias tinha um garoto dizendo, aplauda para mim, eu sou profeta. E ele está apanhando até hoje. Tem uns doutores aí em teologia, ele está batendo nesse garoto que nem bate e mala quando vai para o lixo, por causa do aprendizado dele. Eu sou o Cristo e enganarão a muitos. Olha, tem pessoas também ensinando que não é mais necessário se reunir, irmãos, como igreja. Devemos tomar cuidado. E o apóstolo Paulo fala aqui em algumas epístolas que nós devemos nos reunir como igreja, na nossa casa, se der para fazer no trabalho, se der, às vezes tem firma que o regulamento é muito apertado, não dá, mas tem lugares que dá. Devemos tomar cuidado, temos que estar atento ao que vem de lá para cá. Vocês ouvirão falar de guerras. Olha só, nos dias de Jesus, o Senhor Jesus já aqui explicando, vocês ouvirão falar de guerra, irmão, e nos nossos dias agora, é guerra no Iraque, guerra no Golfo. Parece que os Estados Unidos agora colocou em campanha, né, o exército já em prontidão em campanha, para poder entrar na peleja. Então, isso não é novidade. Para algumas pessoas que não frequentam a igreja, não aceitou Jesus, isso aqui vai ser comichão nos ouvidos, vai ser novidade para ela, vai ser como assim? Cadê Jesus? Cadê Deus? Jesus disse, olha, vocês ouvirão ouvir falar de guerras, de rumores de guerra. Não tenha medo. Tem gente aí que está com medo, quer armazenar arroz, açúcar, café, rapadura, coco. Eu gosto de coco. Não tenha medo. Irmão, mas que coisa é isso? Que negócio é isso? A gente tem medo de muita coisa. O medo não é de Deus, não. Ou é? O medo não é de Deus, não. Quem tem medo, diga glória a Deus. Jesus disse, olha, não tenha medo. Não tenha medo. Coloque a mão assim no seu coração e fala assim, ó, eu não tenho medo das guerras. Fale sério. Olha, com fé, eu não tenho medo das guerras. Louvado seja Deus. É necessário que das coisas aconteçam. Olha só, irmãos, é necessário. Jesus dizendo, olha, é necessário que tenha guerra. É necessário que essas coisas aconteçam. Mas ainda não é o fim. Faça assim, respire assim, ó. Olha, mas ainda não é o fim, ó. Você que é salvo em Jesus, vai ter medo para quê, né? Você que é salva no Senhor Jesus, vai ter medo para quê, né? Mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, reino contra reino, haverá fome. Jesus já disse naqueles dias, e nos dias de Jesus muita gente já passava fome. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Irmão, isso é só a ponta da geleira. Isso é apenas o começo. Mas não é para ter medo não. Jesus disse, não tenha medo não, isso aí vai acontecer, mas não é para ficar, como diz o pastor Lúcio, atrelado a isso não. Creia em Deus, se esconda em Deus, pensa em Deus, se dedica a Jesus. Mas não é para ficar atrelado a isso não, com medo da guerra, com medo da dengue, com medo da gripe do frango, com medo da gripe do... Não, irmão, não é para ter medo não. Jesus disse, olha, é o começo disso tudo. Tem gente que gosta de fazer guerra, né? Tem nação que gosta de fazer guerra.
tem nação que gosta de brigar, tem nação que gosta, não teme a Deus, quer brigar, quer guerrear, quer gladiar, quer matar, quer destruir, quer dizimar. Nações que não temem a Deus, é assim. Então eles os entregarão para serem eles vos entregarão para serem perseguidos. Olha, vocês tomem cuidado, que eles te açoitarão por causa do nome do Senhor Jesus. O versículo 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte, e vocês serão odiados por todas as nações. Como foi falado aqui semana passada, né? Às vezes você passa na rua, você é odiado. Por quê? Por Satanás. Uma mente que não tem Deus, um coração que não está cheio de Deus, vai odiar uma pessoa que pratica a verdade do Evangelho, irmãos. A gente fica chateado, mas não é nem para a gente se importar por isso não, e nem ter medo. Vocês serão, olha, entregues à morte, e serão instrumento de escárnio. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Quando Paulo perseguia Jesus no caminho de Damasco, Jesus disse: por que tu me persegues, Paulo? Agora você vai ver. Você vai sofrer pelo amor do meu Evangelho e cair no cavalo. Evangelho é isso. Você se aplica ao Evangelho, as pessoas menos entendidas, que não têm Deus, te odeiam por causa do Evangelho, te odeia pela sua postura, te odeia pelo seu jeito, te odeia porque há algo diferente em você que é dos céus. Diga assim para mim: dos céus. Por isso que o Satanás era dos céus e Deus jogou ele para cá. E ele está aqui desvirtuando as cabeças, desvirtuando as mentes. Quanto mais cabeças, quanto mais pensamentos ele puder desvirtuar, dizer, não tem nada a ver, ele vai fazer. Ele quer mesmo que as pessoas não creiam, Satanás quer mesmo que as pessoas não acreditem, fiquem cobertas de pânico, de medo, achando que a guerra é culpa de Deus, e não é. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros. Irmão, nós que é da fé, temos que ser unidos até debaixo d'água. Nós que somos filho do reino, filho dos céus, a nossa cidadania está nos céus, de onde esperamos o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá em Filipenses. A nossa cidadania está nos céus. Então nós que somos a igreja na terra, irmão, já acabou o tempo de dizer, não vá naquela igreja porque não vá ali. Não, é tempo de unirmos e orar para que Deus venha operar grandes livramentos, para que Deus venha sarar as nações, para que Deus venha resgatar milhares de vidas, de famílias que têm a sua mente, selada por não conhecer a palavra de Deus. E quantos estão ensinando o reino de Deus aí fora de forma errada? Não ensina que a pessoa tem que parar de se embriagar, não ensina que a pessoa tem que parar de beber, não ensina que a pessoa tem que parar de fumar, não ensina que as pessoas têm que parar de tratar as outras pessoas bem. E o Evangelho é isso, nos ensina a tratar outras pessoas bem. Amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com toda a nossa energia, e amar ao próximo como a ti mesmo. Isso é Evangelho. Isso é Evangelho. Agora, quando tem um ensinamento, irmão, que não nos transforma no Evangelho, que não muda caráter, não é Evangelho. É apenas o saber da letra. A gente sabe, mas não temos transformação nenhuma. Muitos ficaram escandalizados, trairão e odiarão
uns aos outros. Quantas pessoas traem, né, a confiança por causa do dinheiro? Compra a confiança, compra o silêncio. Vou lhe dar 200 mil reais, você não vai testemunhar contra mim não. Irmãos, é o or, né, é a picada. E nós que somos da fé, temos que ser amigos um do outro, ajudar um ao outro, ajudar. Seja um para com os outros. Inúmeros falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. De novo, a segunda vez, Jesus dizendo, tome cuidado. Irmão, um evangelho que é pregado distorcido, ele é falso, ele não é verdadeiro. O evangelho só é verdadeiro quando ele é pregado aqui, ó, do jeito que está escrito, sem esticar e sem diminuir. Então, a gente tem que ouve, mas na hora que ouve, vai na Bíblia e confere se é aquilo mesmo. E às vezes a gente está praticando coisas que nem precisa praticar. Inúmeros falsos profetas surgirão, irmão, e vai surgir mais. Na medida que eu e você, eu já estou encostando aos 60 anos, se eu chegar aos 70, não sei, só Deus sabe, vai haver muito mais. E muitas pessoas vão discordar desse evangelho e vai dizer, não precisa mais ser santo, não precisa mais santificar-se, não precisa mais tratar ninguém bem, não, vamos tratar na sola da bota, na sola do pé. Irmãos, quantos evangelhos, que tipo de evangelho é esse? Que a pessoa não está no mesmo ambiente de pregação e não fala, não se comunica. Aí fala, não, eu sou testemunha de Jesus. Não, testemunha de Jesus aplica o que aprendeu de Jesus. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Olha o que Jesus já disse naqueles dias. Devido, irmão, ao pecado, a infidelidade, as traições, as inimizades, o amor de muito esfria. E nós temos que manter a chama acesa do amor um para com o outro. Pode passar esse ano, entrar no ano que vem o nosso amor, tem que dar, olha, 100% amor em nome de Jesus. Amar mesmo até aqueles que muitas das vezes nos trazem prejuízos. Temos que amar porque está na ignorância do diabo, está na mente de Satanás, né? Temos que amar. Amar, socorrer, ajudar, querer bem. Querer bem é tarefa difícil? Não é fácil não. Quem disse que é fácil? Mas a gente tem que fazer. Porque Jesus disse assim, olha, se o teu inimigo tiver fome, faça um PF, um prato de comida e dê para ele. Se tiver sede, dê água. Água mineral, dê água mineral. Se tiver, dê água. Fazendo isso, amontoará brasas sobre as vossas cabeças. Não sei o sentido dessa brasa sobre as vossas cabeças, mas temos que fazer, amados, o bem. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo, irmão. Quem perseverar na presença de Jesus, quem perseverar neste mundo, né, até o arrebatamento da igreja, ou até Jesus nos tirar desse lugar para o lugar que Ele tem preparado, que é o reino de Deus. Quem perseverar até o fim será salvo. Quem perseverar, quem não abandonar a jornada cristã, quem não largar Jesus pelos prazeres mundanos, pelos prazeres do mundo, pelos forrós, pelas discotecas, pelas baladas houses, pelas baladas country, largar Jesus. Não sei se vai entrar não, mas a Bíblia diz aqui, Jesus dizendo, olha, vocês que estão me ouvindo aqui nesse sermão, aqui na grama, quem perseverar até o fim comigo será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo. Jesus quer, amados, que esse evangelho seja comunicado em todo o mundo. Ele quer que seja comunicado em todo o mundo para que todos aqueles que tenham ouvido, ouça, e para todos aqueles que não conhecem o evangelho do Senhor, seja alcançado pelo poder do evangelho
pelo poder do Espírito de Cristo, para a salvação, por testemunho de todas as nações. Então, aí virá o fim. Será que esse evangelho já alcançou províncias, já alcançou reinos, já alcançou países na proporção que devem? Era uma pergunta dos discípulos, dos apóstolos. Jesus disse: olha, quem perseverar será salvo. Este evangelho tem que ser pregado, tem que ser anunciado ao mundo todo, como testemunha a todas as nações. E então virá o fim. Mas a igreja está na expectativa de um arrebatamento. A igreja está aguardando com paciência a vinda do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos ares, com voz de arcanjo e trombeta de Deus. O apóstolo Paulo falou. E tem pessoas dizendo nas redes sociais que Jesus não acha que volta, como aquela senhorinha falou. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Então, os que estiverem na Judéia, fuja para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para que estiverem amamentando. Na vinda inesperada, na vinda misteriosa do Senhor Jesus, não vai dar tempo para nada. Se alguma pessoa estiver em cima do telhado, não vai dar tempo de descer na casa para pegar alguma coisa. Se uma pessoa estiver lavrando, semeando no campo, não vai dar tempo de colher as espigas, não dá tempo de colher, não vai dar tempo. E ai das grávidas que conceberem naquele dia. Irmão, isso aqui parece uma pregação de medo, né? Mas é uma pregação de alerta, de cuidado. É uma pregação, um sermão do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está sentado ali explicando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Como serão terríveis aqueles dias, as grávidas e para que estiverem amamentando. Orem. Orem. Olhe para o seu irmão e fala assim: orem. 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 Arthur, olhe para esse jovem que está aí de frente a essa tela e diga: orem. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. Aleluia. Irmão, um frio com 2 graus abaixo de 0. Eu não vou mentir, não. Eu quero ficar debaixo da minha coberta. É verdade, eu vou ser hipócrita agora. Eu quero ficar na casa quentinha. Ore para que o Senhor não venha no inverno, porque, irmão, se ele vier na neve, oh Jesus, dá livramento para os que estão no Polo Norte, Polo Sul. Parece que plantaram a igreja daqueles lados. Como é que os irmãos se congregam lá no... É inverno, é neve o ano inteiro, Jesus. Os irmãos lá dizem: já estou preparado. Se o Jesus vier no inverno, já estou por aqui mesmo. Irmãos, orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque era um costume de Israel no sábado, as festas das boas novas. Eles também comiam, bebiam, dançavam, né, ao som da gaita de fole. Já que você está no forró, aí Jesus está vindo. Você fala: uau, Jesus, eu quero ir. Jesus, eu quero ir. Olha, haverá grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Mas por causa dos escolhidos, aqui fala eleitos, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Olha só. Irmãos, é do coração do Deus eterno alcançar não só a minha casa, não só a minha vida, mas alcançar muitos da sua família, muito das famílias dos meus irmãos que precisam ser alcançados.
Porque o inferno não foi feito para o ser humano, não. O inferno foi feito para Satanás e os demônios que andam com ele. Aqueles demôniozinhos, né, que ficam por aí perturbando, porque os demônios maiores estão nas regiões celestes, dando ordem para os demônios a não fazer perturbação na vida do povo. Glória a Deus, louvado seja Deus. Então, ainda nesses dias, Deus abreviava, né, coloca em abreviatura os dias, para que as pessoas tomem noção, né, juízo, e voltem-se para a presença do Deus vivo, para a presença do Deus eterno. Glória a Deus. Então alguém disser, veja aqui está o Cristo, olha ali está Ele, não acreditem. Pastor Ulisses falou um dia desse que já tem um camarada se dizendo Cristo em algum lugar, e o povo está atrás do cidadão brasileiro. Até isso, olha, eu sou Cristo, olha, eu perdoo vocês, não precisa batizar nas águas, não precisa se arrepender das suas mazelas. Jesus mandou também a gente ficar acautelado, irmãos, observando essas coisas, que irão aparecer falsos cristos, dizendo, eu sou Cristo. Temos que tomar cuidado. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Tome cuidado com os falsos cristos. Pois assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será a vida do Filho do Homem. Quem já viu um relâmpago rachar os céus? Ó. Eu lembro-me quando eu saí com uma bacia no temporal lá em Salvador, deu um raio, até hoje não sei onde foi parar a bacia. No livramento que eu tive de Deus, que você está com um objeto de metal na mão, o raio bate, tem gente que já faleceu. Então, o Senhor Jesus dá uma ilustração assim como se mostra o relâmpago, quando ele sai do Oriente e mostra-se no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem, que é o Senhor Jesus. Onde houver um cadáver, ajuntar-se-á os abutres, os urubus. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestes serão abalados. É um blackout total, né? O sol não dará a sua luz, nem a lua, as estrelas caem do céu, é um breu total, né? Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Jesus virá na sua glória, no seu resplendor, na sua santidade, para levar você que é cristão, que perseverou até o fim, em nome de Jesus. Aleluia. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos, seus escolhidos, dos quatro ventos, de uma extremidade à outra, dos quatro cantos da terra. Olha só, Jesus vai fazer a colheita, vai ajuntar dos quatro cantos da terra, os seus eleitos, em algumas versões, os seus escolhidos. Aí tem doutrina por aí que diz que escolhido era só Jesus, que escolhido era só as tribos de Levi, as tribos de Jaquitã. Não, irmãos, nós somos eleitos mediante a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Você pode dizer glória a Deus, você pode dizer amém. Ora vem Senhor Jesus, amém. Ora vem Senhor Jesus, ora vem Senhor Jesus. Amém, amados? Vamos ficar como um guarda de vigia na nossa torre, tomando cuidado, fala, epa, não, observando o que está à nossa volta, percebendo, né, o que está ao nosso derredor.
e perseverando junto com Cristo. Que o Espírito Santo fortaleça a tua alma nessa manhã. Que o Espírito Santo de Deus continue te consolando de maneira poderosa, né? Corpo, alma e espírito, até a vinda dele, amados. Que precisamos. Isso aqui não é mitologia grega e não é nada, nem é poesia humana. Isso aqui é o poder de Deus, é a glória do Senhor, é o resplendor do Deus eterno. Aleluia. Glória a Deus, glória a Jesus. Que o Senhor Deus fortaleça o teu coração, fortaleça os seus ossos, fortaleça o seu espírito, a sua alma, a sua mente, seja inundada, seja tomada pela ação do Espírito Santo em nome de Jesus o Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe o seu dia de domingo até a vinda dele em nome de Jesus Cristo. Glórias ao Pai, glórias ao Filho, e que o Senhor continue nos dando substância espiritual para adorar a Deus no altar, na igreja, na casa, em espírito e em verdade, até a vinda dele em nome de Jesus. Você pode dizer amém, glória a Deus. Vamos aplaudir as palavras do Senhor Jesus amado, que é a palavra de espírito e vida. Aleluia, aleluia, glória a Deus. Não é qualquer ensinamento, não é qualquer palavra, é a palavra do Senhor Jesus. Amém. Não tenha medo. Eu quero acabar essa pregação dizendo: não tenha medo. Glória a Deus. Diga assim: Senhor, estou alistado para a guerra. Diga: varão valoroso, varoa de Deus, eu estou alistado para a guerra e vou combater um bom combate junto a Jesus, junto ao Espírito Santo de Deus. Amém? Tenha a sua alma fortificada nessa manhã. Seja uma super cristã em nome de Jesus, um super servo de Deus em nome de Jesus. Aleluia. Deixe a sua luz brilhar onde ela estiver. Minha pequena luz, eu vou deixar brilhar. Deixar brilhar, deixar brilhar. Onde eu quer que eu vá, eu vou deixar brilhar. Por onde quer que eu esteja, eu vou deixar brilhar, deixar brilhar. Minha pequena luz, vou deixar brilhar em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Aleluia, glória a Deus. Espírito Santo vai te usar naquele lugar, naquela rua, naquele morador, aleluia, naquele ambiente de trabalho, naquela faculdade, naquela escola. Sem que você queira, a sua boca vai se mexer assim, vai dizer: Jesus te ama, viu? Assim, Jesus te ama, oh glória. Vai fazer de você um adorador do Senhor. Glória a Jesus. Adorar a Deus, oh glória. As mulheres, os homens vão cantar agora, porque está na maioria. E entregar, adorar a Deus. Os homens estão ganhando das mulheres, né? Oh glória. Adorar a Deus e me entregar ao caminho. Eita Jesus, glória a Deus.
Pai eterno, Pai santo. Toma a vida, Pai, de cada filhos e filhos, meu Pai, nessa manhã, guarda debaixo do teu poder, debaixo, meu Pai, da sua glória, debaixo da sua unção. Pai amado e Pai soberano, alcança, Pai, todos da nossa casa, todos da nossa família. Alcança, Pai, a vida dos nossos amigos, dos nossos vizinhos, dos nossos colegas de trabalho. Alcança, Senhor da glória, aqueles que se distanciaram da Tua presença. Alcança, Pai, com um braço forte, com Teu poder, meu Pai, sobrenatural. Pai amado e Pai de amor. Senhor, toma a vida de cada filhos e filhas em todo o mundo, Senhor da glória. Abençoe os teus obreiros, as tuas obreiras, os teus pastores, os teus apóstolos. Abençoa, Pai, de maneira poderosa e de forma sobrenatural. Senhor, toma esses pedidos de oração, Pai, pelas tuas mãos, que todo jugo seja quebrado, que todas as cadeias sejam despedaçadas, que todos os grilhões sejam rompidos, em um nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai, abençoa essa pessoa que está na sua residência, cultuando conosco nesta manhã. Abençoa de maneira poderosa e alcança, Pai, de forma sobrenatural. Em um nome, Pai, do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno, joga por terra as obras do inferno, as obras do diabo, joga por terra toda bruxaria, toda macumba, todo feitiço, toda coisa feita, toda coisa mandada, que seja, meu Pai, quebrada e destruída pelo poder que há no nome do Senhor Jesus Cristo. Pai eterno e Pai soberano, meu Deus e meu Pai, é o que nós te pedimos, meu Pai, nessa manhã, em nome do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Pai, a tua igreja, o teu povo, de maneira sobrenatural, de maneira poderosa, no nome poderoso do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glórias ao Pai, glórias ao Filho e glórias ao Espírito Santo. Glória a Deus. Temos culto na terça, às 19 horas, às sextas-feiras também, no mesmo horário, nos domingos, às 9 da manhã. Você é o nosso convidado, aqui na rua Ismênia Maria dos Santos, 171, pertinho, Tatuí, Vila Angélica. Jesus garante a libertação, amém? E a paz do Senhor, e a paz do Senhor Jesus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o amor de Deus, e as consolações do Espírito Santo, seja com todos vocês, desde agora e para sempre. Ele já disse, amém.